Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo para contar mais uma história da Bíblia. E todas as histórias que estão escritas na Bíblia são verdade. Muito bem. Olha só, hoje a história que eu vou contar é uma história que Jesus usava para ensinar as pessoas de uma maneira mais fácil delas entenderem. Ele pegava uma coisa do nosso cotidiano, do que as pessoas sempre faziam, e ensinava alguma coisa para as pessoas guardarem no coração. O nome dessas histórias se chamam parábolas. Parábolas. E a parábola que eu vou contar hoje, que foi Jesus que contou primeiro, é a parábola da ovelha perdida. Tenho certeza que vocês já conhecem essa história, mas é sempre bom ouvir de novo para a gente aprender mais alguma coisa. Jesus, então, escolheu a parábola da ovelha perdida porque na época dele e também lá no Antigo Testamento, muitas pessoas eram pastores de ovelhas. Os pastores de ovelhas, eles cuidavam das ovelhinhas, eles levavam elas para comer uma grama bem verdinha, levavam para tomar água lá no riacho da água bem fresquinha, e aonde o pastor ia, as ovelhinhas iam atrás. Se ele saía pela porteira lá do cercadinho delas, elas iam atrás. Se ele chamava elas reconheciam a voz dele e iam atrás dele. Então, aonde o pastor ia, elas iam atrás. Quando ele queria que elas ficassem descansando na sombra, ele levava elas lá embaixo de uma árvore bem grande e ficava sentado ali. Vamos lembrar de alguns pastores, de personagens da Bíblia que vocês conhecem. O primeiro pastor de animais, não só de ovelhas, mas também cuidava das vacas, dos bois, foi Abel. Abel é um dos filhos de Adão e Eva, e ele era um pastor de ovelhas. Outro pastor de ovelhas que vocês conhecem é Abraão. Abraão também cuidava de animais, ele tinha muitos animais e ele cuidava das ovelhas. Lembram do sacrifício que ele ia fazer com o filho dele, Isaque? E Isaque perguntou aonde que estava a ovelhinha? Era porque eles cuidavam das ovelhas. Então, Isaque também foi pastor de ovelhas. Jacó foi pastor de ovelhas. Ele tinha muitas ovelhas. Jacó foi um homem muito rico. Moisés, depois que ele saiu do Egito, ele conheceu a esposa dele e ele ajudava o sogro dele, o Jetro, a cuidar das ovelhinhas deles. E um bem conhecido de vocês foi Davi. Davi, antes dele se tornar rei, ele era um pastor de ovelhas. Então, era uma profissão muito conhecida das pessoas e Jesus então resolveu ensinar alguma coisa usando a história de uma ovelhinha que se perdeu. Então, Jesus contou que existia um pastor que estava com as suas ovelhinhas e sabe quantas ovelhinhas ele tinha? 100 ovelhinhas, 10 vezes as minhas 2 mãos. E as ovelhinhas dele estavam sempre pertinho dele, onde ele ia, elas iam atrás. Como eu falei, que onde ele ia, elas iam, se ele chamava, elas reconheciam a voz e iam atrás. E todo dia, esse pastor de ovelhas contava se todas as ovelhinhas dele estavam lá. Então, ele começava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 100. Ufa, as 100 ovelhas estão aqui, tá tudo bem. Ele tinha que ficar de olho para ver se não vinha nenhum animal feroz e roubava uma ovelhinha, querendo comer ela como almoço. Então, ele tinha que cuidar e contar em todo momento se as 100 ovelhinhas estavam ali. E teve uma vez que ele começou a contar
1, 2, 3, 4, 5, 6 e foi contando. Quando estava chegando no final, 97, 98, 99... 99? 99? Nossa, tá faltando uma ovelhinha. Eu tenho 100 e só tem 99. O que é que eu vou fazer? Sabe o que ele fez? Ele deixou as 99 ovelhinhas, fechou bem o portão para elas não fugirem e, foi atrás daquela ovelhinha perdida. Mas essa ovelhinha não tinha nada que sair de perto do pastor, vocês não acham? As ovelhinhas têm que ficar pertinho do pastor. E aí ele foi e pegou o seu cajado e foi atrás. Procurou em todo canto, procurou embaixo das árvores, procurou no meio do mato, procurou lá no alto da montanha, procurou lá pertinho do rio para ver se ela não tinha se afogado. E quando ele chegou perto de umas pedras, que estava uma pedra pertinho da outra, tudo apertadinho, ele começou a chamar ela. Ovelha! Ovelhinha! E vocês lembram que eu falei que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor? Quando ela escutou a voz dele chamando, ela começou a gritar. Vocês sabem o barulho de uma ovelhinha? Quero ver, quem sabe fazer? Isso é bé, bé. Quando ela ouviu que o pastor estava gritando por ela, procurando, ela começou a gritar com um barulhinho de choro de ovelhinha. Bé, bé. E ele então ouviu ela gritar, ela respondeu ele quando ele chamou e ele foi lá no meio daquelas pedras tão apertadas e conseguiu tirar a ovelhinha de lá. Ela estava toda machucadinha, aí ele carregou, colocou ela aqui no ombro dele, como assim, se esse travesseirinho de bichinho fosse uma ovelhinha. Ele achou a ovelhinha, fez carinho. Calma, calma, ovelhinha, eu já te achei, não precisa mais chorar. E ele pegou a ovelhinha e pôs aqui, E foi carregando ela até chegar lá onde estavam as outras ovelhinhas. Então ele tirou ela das suas costas, ela tinha alguns machucadinhos, ele passou remédio, ele fez um curativo, deu comidinha para ela, água, porque ela estava muito tempo perdida. E aí a ovelhinha ficou descansando perto das outras e com o tempo ela foi se recuperando até ficar boa. Então, quando Jesus terminou de contar essa história, ele explicou que nós somos as ovelhas. E ele, Jesus, é o pastor que cuida das suas ovelhas. Então, quando uma pessoa não está mais pertinho de Jesus, não quis saber de ficar pertinho de Jesus e das outras ovelhas, das outras pessoas que vão na igreja, que buscam a Deus, que louvam a Deus, quis sair pelo mundo, quis fazer coisas erradas, quis desobedecer, Deus manda que o pastor, que é Jesus, vá atrás dessa ovelhinha e traga ela de volta para pertinho dele, para pertinho das pessoas que sempre ficaram do lado de Jesus. Então Jesus cuida dessa pessoa, cura o coraçãozinho dela se tem pecado, se tem tristeza, né? Jesus, ele dá alimento para essa pessoa, só que não é comida de verdade. O alimento que Jesus dá para essa pessoa é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele dá água, também não é essa água de verdade. A água que Jesus fala é a água da vida. Quem é a água da vida? É Jesus. Então, quando uma pessoa volta para Jesus, Jesus cuida dela com todo carinho, com todo amor.
Então, nós que somos as ovelhinhas de Jesus, nós conseguimos reconhecer a voz dele, né? Quando a gente está triste, quando a gente fez alguma coisa errada, desobedeceu, Jesus fala conosco, nós conseguimos ouvir através do Espírito Santo que está em nós, Jesus pedindo para a gente se arrepender, para a gente voltar, para a gente ficar pertinho dele sempre. Na Bíblia está escrito assim, em João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. É Jesus que está falando, né? Que ele é o pastor que cuida de nós, e nós podemos reconhecer a voz de Jesus, como eu falei. E o mais importante que Jesus fala aqui é que ele deu a vida dele pelas suas ovelhas. Jesus morreu por nós para nos dar a salvação. E nós temos essa alegria de sermos cuidados por Jesus e recebermos a salvação dele. Assim como a história que Jesus contou, que o pastor deixou as ovelhinhas e foi atrás daquela ovelhinha perdida, passou por um monte de perigos e conseguiu resgatar ela, assim é Jesus conosco. Ele nos deu a vida dele para nos resgatar do mal, resgatar de estar em lugares errados, para vir de novo pertinho dele. Jesus é maravilhoso, né? E ele fez isso por você. Toda essa história vocês vão encontrar no livro de João 10, do 1 até o 18. É muito legal de ler essa historinha lá. Crianças, vocês prestaram atenção na música que eu deixei tocando? Ó. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não é verdade? O amor de Deus é impressionante. Ele deixa as 99 para vir nos encontrar. Esse amor é maravilhoso. Louve a Deus por isso, porque você é uma ovelhinha muito especial de Jesus. Um beijo, crianças. Deus abençoe. E não esqueçam de contar essa história maravilhosa para os seus amiguinhos, para eles entenderem que eles também são as ovelhinhas de Jesus. Amo vocês. Deus abençoe e até a próxima história.